comigo, porque se você tá com problema na coluna, se tem dor, se tem desconforto, agora a gente vai conversar sério sobre a coluna vertebral. Entre as campanhas de saúde deste mês de junho, uma delas foca na escoliose, gente. Isso por conta de ter um cuidado especial para fazer a prevenção, porque a prevenção pode impedir esse e outros problemas na coluna, tá? Para a gente entender como cuidar melhor dessa parte tão importante do nosso corpo, é que eu converso agora com uma dupla de especialistas. O neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, que vai nos explicar como a coluna e o sistema nervoso interagem, e a doutora Jamile Pereira, que é especialista em dor e vai esclarecer quais são os tratamentos e medidas preventivas. Vamos lá, boa tarde, como vão os dois? Boa tarde. Olá, tudo bem, Vocês Cláudia? são irmãos, marido e mulher, como é que é? Irmãos. Irmãos, eu tô vendo que vocês são parecidos e ambos são Pereira. Que orgulho para essa mãe, né? Tem 2 filhos médicos. Isso mesmo. Nem fala que ela fica feliz, viu? Como é que essa mãe chama? Judite. Dona Judite, nome da minha avó. Meus parabéns pelo Júlio, pela Jamile. Com certeza a senhora foi uma mãe maravilhosa, porque, olha, com filhos vitoriosos assim, é claro que tem uma mãe por trás dessa história toda. Agora, vamos lá, falar do que a turma está esperando, né? Nossa coluna vertebral. Começar com o doutor Júlio. Me explica um pouquinho sobre a coluna e por que é que de vez em quando ela dói. O que que acontece? Isso. A gente tem, né, na coluna, uma série de partes, né? O disco, o osso. Você começou falando sobre a importância do mês que a gente está vivendo, né? Que é o mês de conscientização da escoliose. E a gente sabe que a escoliose é um problema grave, é um problema sério, e um problema que, na maioria das vezes, começa na adolescência. Então, algumas vezes, as crianças, né, naquela fase do estirão, ela começa a ficar um pouquinho torta, e é curioso que eu tenho escoliose. Se você olhar, meu ombro é um lado um pouquinho mais baixo que o outro, né? E foi a mãe, geralmente, que percebe. No caso, foi minha mãe, mas as mães devem perceber os adolescentes. É uma doença que 2 a 3% da população tem, então é uma doença muito prevalente. E quanto mais cedo se for identificado, o médico consegue avaliar se precisa de cirurgia, se precisa de colete ou só medida de fortalecimento. No meu caso, eu não precisei operar, mas foi identificado cedo. Então, a importância desses programas de conscientização é para o pai e a mãe observar o jovem e adolescente, que ele começa a ter a sua privacidade, então às vezes já não fica sem roupa na frente do pai e da mãe, mas de um modo geral é o ombro, um lado mais caído do que o outro, a parte das costas também a mãe percebe um quadril mais elevado que o outro, e às vezes a forma de andar, parece que está mancando um pouco, né? Então é muito relevante. Esse é um problema específico de uma população, e a gente sabe que o envelhecimento é natural, quase 40% da população passou dos 40 anos vai ter dor lombar. E acontece também escoliose na população com envelhecimento, osteoporose, você fala muito aqui do seu programa disso, né? E começa a desgastar o osso e a pessoa às vezes vai ficando mais velha, esse disco vai desgastando e ela vai ficando mais tortinha, e é uma escoliose também. E aí que Jamile lida muito nesses casos, que são os pacientes idosos, com dores crônicas. Muitas vezes a gente, neurocirurgião, não vai intervir, não precisa de neurocirurgia e acaba intervindo com medicação, acupuntura e o que você adora, né? Atividade física e fortalecimento de musculatura. Perfeito. Eu só vou fazer um parênteses aqui, a gente vai focar então bastante na escoliose, mas eu sei que tem uma turma que fica querendo entender quais são os outros problemas, e eu também acho importante a gente salientar os outros problemas mais comuns, mas não normais da coluna, para que os pais também fiquem atentos, né? Eu me lembrei da minha aula de ciência, porque aí a escoliose mostra essa coluna sinuosa. Aí me lembro que tem a lordose, que é aquela empinada assim, que no final das contas machuca, aqui também faz mal. E a cifose, que aí é aquela criança que tá assim, que também é um problema, não é? Perfeito, excelente. O que é que acontece? Nossa coluna é para a gente olhar lá de frente, ela ser retinha, não é para ter nem para um lado nem para o outro. Qualquer lateralização, a gente já classifica como possível escoliose e faz exame, raio-x, exame de imagem para ver o grau dessa escoliose. Além disso, a gente tem as curvaturas normais. A gente tem uma curvatura cervical, uma curvatura lombar. É como se ela fosse um pouquinho para dentro da coluna desses 2 locais. E a gente tem, como você falou, a parte torácica, que ela é um pouquinho para fora. Isso é natural. Mas existem pessoas por postura, como você falou, às vezes gente muito tímida também, né? Ela fica assim e ela
vai ficando, hein? E a lordose também, né? Aquela pessoa que parece que tem um bumbum empinado, às vezes aquilo com o decorrer do tempo vai tendo uma listese na parte da coluna também lombar e costuma dar dores crônicas. Então a gente sabe, dor lombar ela é multifatorial, tem um bico de papagaio, né? Que você fala muito aqui do seu programa, o seu público, né? Às vezes da terceira idade. Então são problemas comuns e natural do envelhecimento. Você envelhece, isso começa a calcificar e naturalmente acontece, que é o que a Jamile vai falar um pouquinho, dos quadros de dores crônicas. Nem sempre são cirúrgicos e muitas vezes com medidas de reabilitação e tratamento de dor. Perfeito. Então, Jamile, vamos lá. Dessas complicações da coluna, qual que é a dor mais prevalente? Qual é a maior queixa no consultório? Tudo bem, Cláudia? Então, a principal queixa são dores que vão melhorar com o tempo. São dores musculares, contraturas musculares. Às vezes postural, às vezes por sobrecarga de uso. Então, pessoas com seus afazeres domésticos, né? Atividade do trabalho, uso de celulares. Essa má postura acaba contraturando e levando a ter dores na coluna, que geralmente são autolimitadas. Às vezes o paciente passa por um período, acho que todo mundo já viveu ou conheceu alguém que falava, nossa, estou essa semana travada, estou com alguma situação. Outra que pode acontecer, que também é comum, são as ciatalgias, né, as hérnias, né, que também vem bastante no consultório. As deformidades da coluna, geralmente, são pessoas que inicialmente não começam com dor, mas com o evoluir, com o envelhecimento, com esse desalinhamento crônico, evoluem com dor. E os pacientes, em geral, eles deixam, é um grande erro, eles deixam essa dor ficar, né? Às vezes se automedica, às vezes vão começando a esquecer, ou esquece, ou faz uma coisinha ali, pega uma dica de alguém e acaba cronificando essa dor. Eles não procuram um médico especialista para realmente identificar, tentar entender o que está causando e acaba cronificando essa dor. E às vezes o tratamento fica um pouco mais difícil, né? Porque todo tratamento exige, né, um tratamento multiprofissional, tanto de mudança de comportamento, às vezes fisioterapia, às vezes técnicas adjuvantes como acupuntura ou outras coisas, às vezes medicamentos, né? Muitas vezes associação com medicamento. O paciente entender, eu falo sempre dessa noção corporal, sabe? De você perceber seus movimentos, o que você faz, como você anda, como você senta, como você está no dia a dia. Essa noção de corpo, dos movimentos também são importantes e ajudam no tratamento, né? Perfeito. Eu vou pedir para vocês 2 minutinhos, vou dar um recadinho e a gente vai continuar, porque eu tenho algumas perguntas e participação do nosso telespectador. E aí a gente já passa para ajudá-los, combinado? Então eu volto já já. Se você ainda não mandou a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Deixa eu voltar aqui com o Dr. Júlio Pereira e com a Jamile, mas agora a voz Não, a voz é do público, a voz é do nosso telespectador, porque ele tem perguntas. E aí eu vou pedir para vocês responderem, pode ser? Claro. Alguma outra consideração antes da gente passar para as perguntas, doutores? Não, acredito que já foi. Sim? Então tá bom. Então vamos colocar a pergunta na tela, porque assim a gente consegue ajudar uma grande parte de pessoas, né? Eu sei que a saúde no Brasil, ela vem evoluindo, a medicina está em constante movimento, mas nada como a gente ter uma consultinha assim, aqui no Vida Melhor a gente tem, isso é maravilhoso. Agora, antes das perguntas, a produção está falando que tem umas imagens que foram separadas que eles queriam mostrar. É isso mesmo? Podemos passar essas imagens? Pode, claro. Então eu vou colocar as imagens e eu vou pedir para vocês comentarem um pouco, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, vamos colocar as imagens na tela, porque aí a gente vai entendendo. Perfeito. Aí isso que a gente falou da escoliose, que é um S na coluna, né? Você até referiu. Então você vê que tem uma lateralização. Então, classicamente, o pai vai observar isso na adolescência, a causa mais comum, a escoliose idiopática, que há essa lateralização do ombro, do quadril também. Próxima imagem. A próxima imagem agora. Aí, ó. Pronto. E aqui foi a parte que você falou, né? Que tem as cifoses, né? Olhando de lado da coluna, ela tem a parte cervical, que é um pouquinho para dentro, a torácica para fora, a lombar para dentro. Isso é normal, isso é natural. A gente vai sempre observar quando o paciente tem dor, normalmente a lombar se destaca em dor, esse é um aumento dessa cifose, como está as vértebras, estão tudo alinhado, tem alguma hérnia, como a Jamile falou. Temos a próxima também. Então, se tiver muito exagerado essa coluna para baixo ou para fora, também pode gerar dor. E aí a gente tem mais, olha.
Aí Isso. já tá... E outra coisa importante que dá para ver as partes da coluna é o que todo mundo fala muito, pergunta muito, do bico de papagaio, né? Nada mais é do que uma calcificação que acontece com o envelhecimento, o disco começa a enfraquecer e um osso começa a quase entrar em contato com o outro, e dá como se fosse uma calcificação lateral. Não é uma doença por si só, mas sim um processo natural do envelhecimento, que pode ou não dar dor. Tá, esse processo pode dar dor. Aí entra a doutora Jamile com as dicas aí pra gente aliviar essas dores, né? Olha como é que é a composição da coluna, vocês viram ali, gente? A coisa é séria. E me chamou a atenção, doutora, que você disse ainda há pouco que não precisa ser um tratamento cirúrgico em todos os casos, né? Que a gente tem, sim, um tratamento multidisciplinar que dá resultado. É possível a pessoa ficar boa das dores da coluna, mesmo que seja uma calcificação, como o doutor acabou de falar, ou às vezes até uma hérnia? É possível a gente conseguir, sim, controlar a dor, né? Nem sempre, a depender, é preciso muito de uma avaliação do especialista, entender a causa, né? Entender outros fatores complicadores da dor, descartar se é cirúrgico, se é realmente algo que a gente precisa intervir, mas é possível, sim, a gente ter um bom controle da dor, né? Com o paciente, com essas medidas, né? Não invasivas, né? Não necessariamente. A gente tem algumas técnicas de procedimentos que não necessariamente envolvem corte ou técnicas que são procedimentos intervencionistas que a gente pode fazer, às vezes injetar alguma medicação na coluna, né? São procedimentos menos invasivos. Existe a técnica de acupuntura, eletroacupuntura, técnicas de neuromodulação, que hoje temos avançado muito e conseguido ver um bom resultado com o paciente. Além, claro, da reabilitação, que a gente chama, né? Então, as doenças degenerativas, lembrando que a gente tem a coluna cervical, torácica e lombar, todas essas podem dar dor, né? A gente tem essa conjuntura, então várias áreas podem dar dor, né? Então a gente precisa ver as estruturas e não sobrecarregar tanto o músculo, a articulação, o disco, como o Gil falou, a gente tentar entender o que está envelhecendo, às vezes faz um exame de imagem, entende qual é a causa do paciente que está sofrendo e tentar fazer esse programa de reabilitação. Essa reabilitação é a gente fortalecer algumas musculaturas para tirar sobrecarga das áreas que estão envelhecidas, né? Para fazer algumas terapias para reduzir a dor, como a acupuntura, que a gente libera alguns anti-inflamatórios, ajustar medicações e trabalhar no paciente para reabilitar, para melhorar a caminhada, estimular a atividade física. Então, tudo isso é extremamente importante, sim. E a gente consegue ter bons resultados. Tá vendo só? Que show. Isso é uma boa notícia. Segura aí que agora sim a gente volta já com as perguntas do telespectador, que a gente já conseguiu organizar, tá bom? Me dá mais 2 minutinhos. Agora eu continuo com a doutora Jamile, com o doutor Júlio e com as perguntas. Já vou pedir para a produção não perder tempo, já coloca na tela para a gente passar para os médicos. A gente tem uma dupla de especialistas aqui, olha que honra. E eles estão falando sobre os problemas que a gente normalmente apresenta na coluna, né? Algumas deformidades, mas também sobre as soluções, né? Sobre como é que a gente alivia essas dores. Deixa eu ver se já tem. Já tá na tela? Pode colocar, gente. Eu fico aqui só para chegar a pergunta ali, ó. Luísa, de São Paulo, quais são os maiores inimigos da coluna? Ó, gostei dessa pergunta. Os maiores... Perfeito, vou responder isso. Os maiores inimigos da coluna são sobrepeso, a falta de atividade física, e isso de forma crônica. E a idade, né? O inimigo natural, mas quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a nossa coluna vai sentindo. E o que é que você pode mudar isso? Controle de peso, fazer atividade física e medidas posturais que Jamile falou do dia a dia, né? Observar a cadeira, como você dorme, o colchão, o travesseiro, essas medidas ajudam bastante. Perfeito. Próxima vou acrescentar pergunta. ainda. Desculpa, fala, doutora. Marina, vou acrescentar ainda, em tempos de home office também, tentar ajustar as coisas em casa, né? O ambiente domiciliar. Então, computador na altura dos olhos, apoio de pés também, o uso do celular, né? O tempo excessivo nessa posição. Isso também é um grande inimigo da dor da coluna, né? É verdade, a gente fica mesmo muito errado, né? Em casa a gente faz tudo atrapalhado, é sério essa coisa aí. E a turma que já está aposentada, que não está em home office, que passa o dia no sofá,
também é um problema, né, doutora Jamile? Exatamente, com certeza. Os afazeres domésticos também, geralmente as pessoas sobrecarregam, então pesam peso, sobe em cadeira, abaixa, levanta, sem perceber, né, que está forçando a coluna. Às vezes só no final do dia que começa aquela dor e lembrar tudo que fez errado, né? Então isso realmente é muito importante, esse tempo que a gente fica em casa, né? Esse cuidado com o nosso corpo no período que a gente está em casa. Tá, joia. Próxima pergunta, então, agora vai lá para a tela. A gente já passa para vocês dois. É da Bruna, de Diadema. Quiropraxia é uma boa opção para problemas na coluna? Perfeito. Cada área ela tem alguma especificidade. Eu sempre falo com o paciente, quando fala de manipulação da coluna, tem que passar por um especialista de coluna antes. Existem complicações até graves neurocirúrgicas de pacientes que fizeram a manipulação sem indicação adequada ou sem um profissional adequado. Então, a primeira coisa é, se você tem dor lombar, ter o diagnóstico porque tem aquela dor lombar. Muitos casos nem vão chegar em Jamile, de cronificar, de ter dor crônica, a gente precisa do médico da dor. Às vezes o clínico, ou generalista, ou agente neurocirurgião dá orientações e o paciente melhora, perder peso, uma série de coisas. Então tem que ter cuidado. Com a indicação precisa primeiro do médico especialista. Perfeito. Próxima pergunta, então, já vai para a tela. Vamos lá. É do Fábio, do Meyer, no Rio de Janeiro. Tenho muita dor lombar. Como evitar a sobrecarga nessa região? Doutora Jamile. Então vamos lá, a gente deu assim algumas dicas nessa sobrecarga. É aquilo que a gente já vem falando, repete, acho que todo médico que você for, né, um médico especializado, ele vai falar alguma dessas estratégias. Então, é um estilo de vida saudável, né? O estilo de vida não só sobre o peso, né, não só sobre a obesidade ou sobrepeso, também então a redução, uma alimentação saudável, os movimentos. Então, se você se você às vezes já sofre de dores, às vezes você precisa reduzir, melhorar a sua postura, né? Treinar alguns movimentos, fisioterapia e atividade física. Eu acho que essa é o grande combo de terapias fáceis e que o paciente consegue modificar, né? E já tem uma boa resposta nessa sobrecarga da coluna, né? Para complementar essa pergunta, doutora, eu penso que talvez possa passar na cabeça dos nossos telespectadores também. Alguns estão com obesidade, outros com sobrepeso. É melhor e com dor na coluna, é melhor primeiro perder peso para depois caminhar ou pode fazer exercício mesmo com sobrepeso ou com obesidade? Eu pergunto isso porque existe uma sobrecarga quando a gente está muito pesado? Existe. Alguns exercícios a gente deve evitar. Exercícios de impacto, onde, por exemplo, pular, correr, né? Atividades assim, jogos, esportes, alguns desses podem ser prejudicial se o paciente está com um peso elevado. A gente raramente indica um ou outro primeiro. A gente faz em associação, sim. Dá para fazer uma caminhada, uma hidroginástica, exercício de pilates, RPG, em conjunto com emagrecimento. Inclusive, pode ser muito benéfico. Aí vem a importância, né, do acompanhamento tanto do profissional do fisioterapeuta ou do educador físico, né, nessa indicação, né? Se não tem, eu acho que uma boa pesquisa de informação, leitura, né, procurar algumas fontes de informação podem ajudar, sim. Então, pode ser maléfico se o paciente forçar, assim, piorar a sua dor. A dor é um alerta, né? Então, se estiver doendo muito ou se estiver pior após o exercício, algo está errado, né? Alguma atividade. Né? Agora, quando a pessoa tem dor no corpo, ela deve fazer exercício ou ela primeiro tem que esperar passar totalmente a dor? Depende, se a dor é aguda, começou agora, é uma dor assim que você acabou de sentir, você não sentia nada, às vezes é preciso sim procurar alguma informação, ver que essa dor está diferenciada. Como eu falei, a dor ela pode ser um alerta, então às vezes a dor pode sim ser um alerta para você buscar informação. Agora, se é aquela dor que ela vem, piora um pouquinho, a dor crônica, dá pra gente fazer algumas atividades sem piorar essa dor, né? Não é um empecilho. Mas qualquer dor nova ou diferente ou mudança de padrão são sinais de alerta e a gente precisa sim procurar e tirar essa dúvida do que está causando essa dor, né, no momento. Muito joia, muito bom conversar com vocês, muito obrigada. Doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião, ele está no Neurocirurgia BR, e a doutora Jamile Pereira, que é intervencionista da dor, ela está no Anestesia _ Dor. Um beijo para vocês, para a dona Judite, parabéns e muito obrigada por contribuir conosco, viu? Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, gente. Obrigada. Que joia, né? Aprendemos bastante aí. Tá vendo só?
tem que fazer o cuidado completo. Não adianta você pensar assim só numa coisinha. Tem que ser o todo. Por isso é que aqui eu falo do todo mesmo. Eu falo da parte espiritual, mental, do seu corpo físico. A gente não pode brincar com a nossa saúde. E envolve sono de qualidade, alimentação, exercício físico, né? E mesmo que a gente se alimente bem, eu sempre dou os meus pitacos aqui.